A gente está ao vivo com o Rodrigo Grando na governadoria com informações sobre o decreto de situação de emergência assinado hoje pelo governador Reinaldo Azambuja. Grando, então aí a gente acaba de falar lá com a Kemi lá em Bonito, com as informações, os impactos lá. O que o RIDA, o que o governo tem de informações com relação a esse decreto para a gente? Isso, Lucimar. Boa tarde a todos novamente. A gente fala ao vivo aqui da governadoria, né? E a gente vai conversar com o secretário de governo, Eduardo Riedel, porque justamente foi publicado hoje no Diário Oficial esse decreto de situação de emergência. Secretário, boa tarde. Obrigado pela presença. Quais foram os principais problemas aí que Mato Grosso do Sul enfrentou nos últimos dias que levaram o governo a decretar a situação de emergência? Boa tarde. Principalmente o iminente desabastecimento de uma série de produtos, dentre os quais os combustíveis, que para completamente a circulação de mercadorias no estado, afeta os setores produtivos. Nós já estamos com praticamente todas as indústrias no estado parada, setor agropecuário fortemente atingido por falta de locomoção, transporte de ração, por produto que não podem sair das indústrias, e a população em geral. Hospitais já decretam o fim das cirurgias eletivas, e toda essa situação afeta muito toda a sociedade. E a situação de emergência era necessária para que a gente buscasse restabelecer parte dessa situação. Agora, na prática, o que significa publicar um decreto de emergência? Quais serão as ações práticas que o governo deve tomar por conta dessa problemática toda dos últimos dias? A partir do momento que o Estado decreta uma situação de emergência, ele tem instrumentos e ferramentas para agir com amparo legal. Ele pode, por exemplo, suspender férias das forças policiais, estabelecer um regime específico de plantão, médicos, bombeiros, policiais. Ele pode requisitar equipamentos demandados, requisição de emergência para equipamentos, para medicamentos, até para combustíveis, caso seja necessário para a utilização dos serviços básicos para a população. Ele aloca recurso orçamentário conforme a demanda exigir do governo do estado. Então, cria uma amplitude de ação maior por parte do executivo, focado na solução dos problemas da sociedade. E é isso que interessa para o governo do estado nesse momento, é atender as necessidades básicas e não deixar que a sociedade sofra mais com toda essa situação. Bom, vocês aqui do governo do estado, enfim, a publicação foi feita hoje, mas vocês já vêm trabalhando nesse gabinete de crise desde a semana passada, né? Quais devem ser as primeiras medidas aí práticas a serem tomadas com essa decretação? O governo do estado já vem trabalhando desde a semana passada, montou esse comitê, esse gabinete de crise, no sentido de voltar o fluxo normal do trânsito de mercadorias, caminhões e tudo mais. Nós assistimos o governo federal a adotar medidas, anunciar essas medidas e não surtiu o efeito desejado no curto prazo. Por isso nós decretamos essa situação de emergência e vamos continuar o nosso trabalho para garantir o abastecimento da população, utilizando-se dos meios necessários para que isso ocorra. Então nós conseguimos reabastecer parte das cidades, nós conseguimos atender com demandas específicas, frigoríficos, unidades de produção, para que a gente pudesse restabelecer a ordem. Esse é o objetivo principal do governo do estado. Nós vamos continuar com esse trabalho, segue fluxo normal, só que agora amparado por esse decreto que dá legitimidade para o governo assumir as suas ações com respaldo jurídico. Secretário. Acho que a Bruna tem uma pergunta do estúdio, Bruna, pode falar. A gente está entendendo aqui que na prática esse decreto dá uma força maior ao governo para poder fazer as coisas andarem aqui no estado. Mas de que maneira vocês vão buscar os caminhões que estão parados? Como que a gente vai ver isso na prática acontecendo? Não só um estudo do gabinete, como vocês já têm aí essa proposta do gabinete funcionando, estudando as medidas. Mas na prática, quais medidas são essas? O senhor conseguiu me ouvir? Bruna, ele não está te ouvindo, está com problema na comunicação, mas eu vou repetir a pergunta para ele, tá? A Bruna quer saber como é que vocês vão na prática, principalmente essa questão da segurança, né? Existem alguns pontos de bloqueio aqui nas rodovias federais, vocês vão poder usar as forças policiais, polícia militar, choque, os outros batalhões também, vocês vão usar essas forças para ir em busca, por exemplo, de carregamentos de medicamentos, de insumos para os hospitais, de gás de cozinha, por exemplo, como é que deve ser na prática isso? A partir do momento que o governo federal decretou uma GLO em todo o território nacional, imediatamente as nossas forças de segurança, através da Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Governo, têm mantido uma conversa permanente com o Comando Militar do Oeste, que está à frente de toda essa operação logística. As forças de segurança do Estado estão à disposição do Comando Militar do Oeste, juntamente com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, com toda a inteligência das forças de segurança federal
federal e estadual, para que a gente possa atuar especificamente no diálogo e, se preciso for, até no enfrentamento. Não é o nosso objetivo. Eu acredito que a gente possa, com a conversa, com o diálogo, demonstrando a necessidade que tem o bom fluxo das mercadorias para a população. E isso tem acontecido, né? Já teve pior o movimento, eu acho que começa a recrudescer, eu acho que conversando e discutindo com todas essas forças policiais, a gente tem conseguido restabelecer. Nós temos que avaliar esses próximos 2 dias, que no meu entendimento serão essenciais para que volte o fluxo normal das transações. Mas Rodrigo, é principalmente no diálogo o nosso objetivo, em conversa com todas as forças federais. Agora, secretário, a indústria fez uma reunião ontem, né? Eles divulgaram um número de 400 milhões de reais de prejuízo, 100 milhões de reais nos últimos dias, empresas de médio e grande porte 100% paradas. E muitos estão dizendo que estão com dificuldades para poder pagar o ICMS. Como é que tem sido essa outra parte, enfim, a parte da arrecadação do imposto do governo nos últimos dias? Mexeu também com isso? Sem dúvida nenhuma. A arrecadação do Estado é extremamente afetada, né? A partir do momento que para de circular bens e serviços, para-se de recolher tributo. Isso é uma consequência imediata. Hoje à tarde ainda nós teremos uma reunião com todo o setor produtivo, a indústria, a agricultura, comércio, serviço, com todas as suas lideranças, para que a gente possa discutir esse assunto também, fruto da reunião que eles tiveram com todos no que eles chamaram de um monitoramento da crise. E o governo está aberto ao diálogo e à discussão. Nós queremos retomar as atividades normais para que todos possam voltar à vida normal e principalmente a sociedade ver restabelecidos os serviços e o acesso à alimentação, à comida, ao bom andamento do seu cotidiano. O setor produtivo estará hoje com o governo tendo uma conversa de alinhamento em relação aos seus pleitos e ver o que nós podemos atendê-lo. A Bruna tem mais uma pergunta lá do estúdio. Pode fazer, Bruna, que eu repasso para ele. Oi, Rodrigo, eu que vou fazer a pergunta, não sei se o Rido está ouvindo, então você repassa para ele, que no início do governo já houve uma redução da alíquota do diesel para 12%, depois voltou ao normal, o índice normal. O que o governo pretende fazer, se é que pretende fazer alguma coisa com relação a isso agora? Pode reduzir novamente essa alíquota para o diesel? A Lucimar está lembrando daquela lei de 2015 em que o governo baixou a alíquota do diesel de 17% para 12%, é uma lei que durou 6 meses, né? Diante de tudo que veio acontecendo nas últimas semanas aí, o governo estuda de alguma maneira, de repente, a viabilidade de fazer isso de novo na prática, pelo menos por algum período aí, baixar essa alíquota do ICMS do diesel? Eu acho que esse é um dos pontos da discussão, né? Um dos itens de demanda por parte do setor produtivo. E o governo sempre esteve e estará aberto à discussão, mostrando com muita clareza, muita transparência, os impactos e as consequências de qualquer atitude que nós venhamos a tomar. O nosso foco principal ao adotar aquela medida em 2015 foi com que diminuísse o combustível ao cidadão, ao usuário, o que não aconteceu no momento. Nós temos que garantir isso caso essa medida seja tomada. Agora, nós vamos discutir com todo o setor na medida em que a ordem esteja restabelecida. Isso é fundamental para que a gente tenha a vida normalizada no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos abertos, como sempre estivemos, ao diálogo, ao entendimento necessário que seja. E hoje nós vamos ter certamente essa conversa também com o setor produtivo. Tá certo, eu conversei aqui com o Eduardo Rido, o secretário de governo aqui de Mato Grosso do Sul, para dar uma atualizada sobre a situação de emergência que foi decretada e publicada hoje no Diário Oficial aqui do Estado.